Boa tarde! Como vocês estão? E aí, pessoal? Oi, Su! Tudo bem? Oi, Natália, Raquel, Sandrinha, Joelma, Edileia, Jana. Então, pessoal, sejam todas muito bem-vindas. Como vocês estão? Oi, Natália, Ale, Luciana. Vamos iniciar então, pessoal. Mamães perguntam. Eu fiz essa live semana passada e foi muito bacana. A gente conseguiu ter e eu vou continuar. Pelo menos uma vez na semana eu vou fazer esse quadro aqui. Provavelmente toda segunda-feira, mais ou menos a 1h30. E a gente vai estar perguntando ao vivo. Eu vou fazer com vocês, eu vou chamar uma mãe, eu vou responder uma, duas perguntinhas mais rápidas assim de cada mãe ao vivo aqui. Quem quiser participar, clica em solicitar participação aqui que eu vou aceitar. A gente vai conversar rapidinho, vou tirar as dúvidas de vocês aqui ao vivo, um bate-papo comigo, para que vocês consigam se beneficiar desse momento da refeição dos bebês. A gente sabe o quanto muitas vezes é um pouquinho desafiador, né? Sejam todas muito bem-vindas. Deixar vocês entrarem aí. E quem quiser participar, peça solicitação aqui, tá? Para participar. Eu vou aceitar vocês e a gente vai conversar aqui, como se fosse uma consultoria mesmo aqui com vocês. Érica, posso te chamar? Vamos lá? Vamos ver se a Érica vai me aceitar aqui. Vamos lá, Érica, conectando. Vamos lá. Olá, Érica. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Prazer falar com você. Imagina, o prazer é todo meu. Tá bem? Vira o celular para você que eu não tô te enxergando. Tá, só um pouquinho. Tá bom. Ai, que amor! Tá com o bebê Tá junto, aqui do meu lado. paixão. Que idade tá? Ela tá com 5 meses e 20 dias. Ai, que amor! Isso. Ai, meu Deus, que coisa mais. Ai, gente, não dá pra acreditar. Sorry. Mais linda isso. Olha as bochechas. Obrigada. Que amor, Érica, parabéns. Ai, Obrigada. meu Deus. De onde você é? Eu sou de Foz do Iguaçu. Que legal, pertinho daqui. Pertinho relativamente. Mora em Porto Alegre? Sim. Que amor! E me conta como é que vocês estão. Você é amamento? Ela toma fórmula? A gente chama, é amamento. A nossa pediatra liberou ela semana passada para começar com as frutinhas, né? Ela já deu todos os sinais de prontidão. Só que tá bem difícil. Ela não tá aceitando nada. Sim. E a única coisa que ela aceitou até agora foi a laranja, assim, com um pouquinho de dificuldade, mas é a que ela mais pegou, assim, com vontade. Ótimo. E o resto de frutas a gente tá indo dia a dia, mas tá bem... Sim. Dá um pouquinho de ansiedade, né? De frustração. Exatamente. Tá indo. Exatamente. Deixa eu te falar umas coisinhas assim bem importantes, porque tudo que a gente quer aqui, o quê? É justamente ter essa contribuição aqui. Deixa eu só vou descer os comentários um pouquinho para eu te ajudar, tá? Então, assim, ela tá com quanto? 5 meses e 20 dias. Perfeito. Então, como ela iniciou a introdução alimentar com 5 meses, então, e 12 dias, né? 13 dias, mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Querendo ou não, mesmo tendo sinais de prontidão, às vezes a gente tem uma tendência de achar que o bebê não está aceitando porque não gosta. E porque os 6 meses? Então, tudo que eu quero te dizer é assim, ó, vai com muita tranquilidade, tenta não pensar que ela não está aceitando, é simplesmente porque ela ainda não está pronta 100%.
Porque é os 6 meses de fato que a gente vê e sente aquela criança, aquela resposta do bebê perante um alimento. Ou seja, uma resposta de que legal isso aqui ser assim, que eu posso levar na minha boquinha. Para o bebê é um ensinamento dia a dia. Então, nesses dias, sim, né, como teve essa recomendação um pouco antecipada da pediatra, enfim, tenta manter mais como um processo de exploração. Ela fica bem sentadinha quando você coloca para... Sim, a gente coloca ela no cadeirão, ela fica bem sentadinha, a gente tá levando na brincadeira, assim, dando pra ela, dou pra ela sentir. Isso. E não força ela na boca dela. Ótimo. Vou tentar levar, ela não pega, eu dou pra ela explorar o alimento mesmo. Exatamente. Assim, não tô forçando. É que a gente fica com aquela expectativa de que quando fosse dar, ela iria querer, né, sentir vontade, mas a gente tá dando pra ela brincar. Ótimo, é isso aí. E tu sentiu alguma questão assim de ver que ela quer pegar ou ela aceita ir à colher? Ela quer pegar. Ela quer pegar. E se vai com a colher pro lado dela, ela vira o rostinho. Perfeito. Identificar sempre a identificação de qual o processo, qual a abordagem que o bebê escolhe é de grande valia entender. Porque tem bebês que já aceitam e vão ao encontro da colher, alguns bebês, tem outros em que a gente oferece a colher e eles já saem literalmente. Então a gente a gente aposenta a colher como se fosse aposentar. Tem momentos daqui a pouco que você vai tentar oferecer e ela vai ao encontro, pode mudar essa abordagem, tá? Isso não é isso. Mas sempre o cuidado de que se você for oferecer a colher, tenta não oferecer assim, tá? Sempre, se você for tentar em algum outro momento, um pouquinho lateralizada a colher e não introduzir, tá? A colher é colocada um pouquinho do lado para ver se o bebê aceita ir ao encontro, tá? E é exatamente isso. Então, sempre identificar essa abordagem de que a criança mais se identifica, porque tem bebês mais ativos no processo, querem pegar, querem ir, querem essa autonomia mais, e tem bebês um pouco mais passivos que aceitam receber e tá tudo certo. Não existe um certo e um errado. Existe justamente o que é melhor para a dupla, né? Mãe, bebê ou mãe cuidador. Mas eu quero te dar um recado assim também. Tenta não cair em estratégia nenhuma de liquidificar, de misturar os alimentos. Eu tenho visto bastante do seu material no Instagram, tenho acompanhado bastante sobre as papinhas, né, que daqui umas semanas vai começar, que não pode fazer purê, essas coisas assim. Eu já vi que não pode sal, que nas papinhas salgadas, né? Que até 1 ano não vai sal, que os temperos naturais pode. Eu só tô com dúvidas, assim, quais são as comidas que ela vai poder comer, se é todas, porque eu não quero dar açúcar pra ela também, né? Então a gente vai ficar com as frutinhas e tal. E aí eu tenho medo, tipo, de dar algum alimento um macarrão, alguma coisa assim, que ela não possa comer, que não seja aconselhável para ela. Essas são as minhas dúvidas. Certo. A gente vai sempre priorizar, tá? Comida de verdade. Quando a gente fala isso, todos os alimentos, nenhum alimento é proibido, tá? Mas, por exemplo, não tem a necessidade de inserir sal na alimentação. Por exemplo, vai fazer um bifinho de gado, por exemplo. Fazer um bifinho. Hoje vai ter bife em casa. Faz um bifinho para vocês também. E o dela faz um bifinho normal, sem sal. E pode colocar alho, cebola, por exemplo, tranquilamente, temperos naturais. Automaticamente a gente pensar, tem um post meu que fala sobre grupos alimentares, tá? Dá uma olhadinha que tem sobre o que são os grupos, né? Por exemplo, carboidratos, batata doce, inhame, aipim, enfim, todos os tipos de carboidratos, macarrão, por exemplo. Tenta priorizar raízes, tubérculos, raízes, batata doce, o aipim desse início. E o macarrão, por exemplo, ele entra aqui no grupo, tá? Mas aí você vai optar por uma qualidade melhor. Sempre você vai ler. Dá uma olhadinha lá no meu IGTV, onde tem a parte da TVzinha. Tem qual macarrão oferecer. Você vai lembrar sempre nos ingredientes.
tá? Ele não Uhum. deve ter aquela lista enorme de ingredientes. Ele deve lá, por exemplo, macarrão de trigo, trigo de grano duro, por exemplo. Uhum. Então, quando tem corantes, vários nomes que nem a gente Sim, consegue consegue identificar, esse identificar. macarrão se descarta, tá? Sim. Então, assim, Uhum. aí todos os tipos de carne, filé de peixe, carne de gado, carne de porco, todos os tipos de carne podem Que entrar aqui legal. também, tá? Verduras, legumes, então tem tem um post que fala sobre os grupos alimentares. Ele não é tão recente, mas você rola a barra, assim, Sim, eu vou a dar uma gente vai fazer assim, procurada. um alimento de cada um, por exemplo. É bom Sim. iniciar com 3 no início da refeição do almoço. 3, por exemplo, uma batatinha, um pedacinho de carne, por exemplo, e um brócolis. Uhum. E temos Sim. 3 grupos: carboidrato, a proteína, que é a carne, e aqui o brócolis, que é um verde escuro, que a gente chama. Depois a gente vai aumentando gradativamente, tá? Mas Ah, que legal. depois Isso, vai isso eu não aumentando. sabia. Porque se a gente o ideal é 5, tá? Mas a gente, nesse início da apresentação, a gente às vezes oferece 5, às vezes o bebê fica um pouco É muita recuado. informação, né? Exato, Era exatamente. isso que eu tava com medo, porque eu falava, o que que eu vou oferecer, principalmente na primeira vez que eu for oferecer para ela, né? O que que eu vou oferecer de imediato, assim, que não vá ela ficar olhando e não tem interesse, porque ela tem que ter Isso, interesse em olhar exato. pro pratinho e querer comer, né? E é Isso. muita informação, a gente vê tanta coisa, é totalmente diferente do que eu já ouvi falar antes de ter ela, e Sim. aí a gente fica perdido. É. E tenta assim, então, ó, quando for oferecer, vamos supor que tem uma batata, um bifinho e um brócolis, tá? Tenta oferecer a Sim. batata tanto no formato de palito, pode ser cozida, ou grelhadinha ou assada, Uhum. e também Sim. pode dar uma a massa na frente dela para ver se daqui a pouco ela aceita da tua mão ou da colher, tá? É isso que eu tenho feito com as frutas. Eu tenho amassado na frente dela e tenho dado um pedacinho em tirinhas para ela. Acho que dá Ótimo. para cortar assim, em tirinha. Tenho oferecido assim das duas maneiras para ela. Ótimo. Porque aí a gente identifica nesse momento para que lado o bebê quer. Quer pegar Uhum. ou aceita receber o alimento. Sim. Vai com muita tranquilidade, ela não precisa Uhum. comer volume de comida, nem volume de fruta. Esse avanço do bebezinho é gradual, tá? É, a pediatra, quando ela liberou, ela orientou, que falou que não era para me se preocupar, né, em relação ao que ela iria comer, porque é só para ela conhecer os alimentos ainda, que ela, o principal alimento dela ainda continua sendo o leite, né? Isso aí, é isso aí. Qual é o nomezinho dela? Luísa, Ai, que amor, Luísa. Deixa eu até anotar aqui. ela é meu Ela é muito milagre. linda. Ela é muito linda, que paixão. Obrigada. Ai, coisa mais linda. Obrigada. Mas tá bom, espero ter te ajudado, Érica. Você fique Ajudou feliz sim. com ela, vai dar tudo certo. Segue firme aqui Obrigada a no você. Instagram, que a gente Sim. vai ter até, deixa eu até te falar, vai ter a maratona da introdução alimentar. Eu ainda não postei, hoje eu vou postar. Vai ser Aham. uma sequência de aulas, assim, gratuitas e Sim. online, para vocês Aham. participarem, para Ah, vocês se sim, eu vou ver. inscrever. Bem bacana, bem legal. Aham. Vai Eu vou ver aproveitar sim. bastante, que é bem sobre o início da alimentação, Ah, que legal. Muito bom. tá? Obrigada, tá, De Cíntia? nada. Tchau, Beijo em tchau. vocês. Beijo. Beijo. Beijo, Luísa. Beijo, Érica. Beijo. 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 Tchau. Tchau. Gostaram, pessoal? Érica Underline Oliveira. Deixa eu anotar o Instagram dela aqui. Que paixão, meu Deus do céu. Ai, essas crianças são muito fofas. Alguém mais aqui quer participar? Ativei os comentários novamente. Quem quiser participar, pessoal, clica aqui na solicitação. Quem quiser fazer parte desse momento tão importante. Tu vê que alguns detalhes de ajuste a gente já consegue ter uma grande diferença na aceitação do bebê. Ai, Martinha, vou te chamar, Martinha. Martinha tá sempre aqui comigo, né, Martinha?
Martinha CD. Olá, Martinha! Tudo bem? Que prazer falar contigo. Eu tava falando agora que tu tá sempre aqui comigo, né? Na caixinha de Sim, pergunta, que isso é maravilhoso. Parabéns. assim, um anjo aqui na minha vida. Oi, oi, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar, Martinha? Me conta. Então, eu tenho essa mocinha, né, de 7 anos e esse rapazinho aqui, ó, Ai, que amor! Ai, que de 8 paixão! meses. Ai, meu Deus! É ele que estamos aqui todo dia, né, adquirindo uma nova experiência nesse mundo de aprendizado, né, que é um bebezinho na nossa vida. E graças a você, assim, eu agradeço muito, né, todo o trabalho que você realiza no seu perfil, nos ajudando muito a cuidar dos nossos pequenos, a ter certeza daquilo que a gente faz, né, com tanto amor. Não é em vão, a ter paciência, a ter persistência, a esperar o tempo deles. Muito obrigada, viu? Você Exatamente. realmente Obrigada pelas palavras. Obrigada mesmo. adquirir o seu curso Não Me Arrependa, é como se eu tivesse você aqui em casa, né? Ai, que amor! É muito gostoso, né, Martinha? A gente se sente muito, muito próxima, assim. Eu tava falando com a Muito Jéssica. tranquilo, sabe? A questão do sono, né? A questão da rejeição em cada fase. Mesmo assim, a gente ainda vou lá nas caixinhas e digo, meu Deus, será que é realmente isso? Porque a gente, como aquela mãe acabou de falar, né? A gente sempre espera que os nossos filhos encarem com muita gulosice mesmo quando começa a introdução. Sim, Mas nem sempre é assim, né? sim. Eu sofri muito com a minha primeira. Ela foi. Agora ela tá comendo melhor, graças a Deus. Mas bem difícil. Com ele tem sido menos. Porque, Sim, graças a Deus, né, a informação tá aí, muito sim. mais exposta para aprender e saber que existe um tempo mesmo para a criança, né, nesse processo de alimentação. Que cada Exatamente. um é um mundo, cada um tem seu tempo, né? Exatamente. Hoje, assim, o que nós temos maior dificuldade aqui com ele é as frutas, né? Fala um pouquinho mais perto, Martinha. Eu tô te ouvindo, mas talvez as outras falem um pouquinho mais, ou um pouquinho mais alto, pode ser. Com as Tá frutas, me bom. conta a maior dificuldade aí para eu te ajudar. Então, com ele, nós introduzimos a primeira frutinha, foi a banana, né? E fui orientada a oferecer a banana 2 vezes ao dia durante 3 dias, porque Sim. ele é uma criança em processo de cura da PLV, né? Então eu estou na dieta, porque ele só amamenta, né? Ele nunca tomou fórmula também por causa disso. E tu retiraste todos os leites derivados da tua dieta. Tá tudo certo, isso? Tudo. Emagreci muito. Sim. Para você ter uma ideia, eu engravidei com 54. Hoje eu estou com 46, né? Então perdi muito peso. Mas assim, a alergista já começou a reintroduzir, né, na minha dieta alguns alimentos e graças a Deus. Certo. Está travando a internet. Aí a nutricionista que eu fui, né, orientou que eu insistisse 3 dias. Todas as frutinhas novas, né? Porque como ele é uma criança alérgica, a gente tem que ter certeza que cada alimento oferecido seria reagir bem. E ele não teve, ele não reagiu a nenhuma fruta? Não, a princípio a banana, ele se deu super bem. Animado. Tá bem esperto e bem ativo, né? Animado. Tá muito saudável essa criança fofa. Qual é o nome dele? Joaquim. Peraí. Pode. Aí, deixa eu... Pronto.
Então, aí eu dei a banana, né? 3 vezes, durante 3 dias, 2 vezes ao dia. Depois de aí, a próxima fruta ele já não quis, não aceitou tão bem. Inclusive, a banana ele começou a rejeitar. Ele hoje, até hoje, ele não aceita banana como fruta, mas já tentei dar cozida, amassadinha, inteira. Ele esmaga a banana inteira, mas não, quando vai à boca, é a única fruta que hoje ele faz o reflexo de gag, né? Assim. Sim. E hoje eu fiz o bolinho, né? O bolinho de banana. Pronto, aí com o bolinho ele ainda come. Mas E as não outras aceita mais. frutas? E as outras frutas? Qual que ele aceitou? Ele aceitou o mamão. Ele come bem o mamão. Às vezes sim, às vezes não. Hoje mesmo ele comeu bem. Mas se for uma fruta nova mesmo, ele demora a aceitar. Tem que estar sempre oferecendo. Às vezes eu confesso que quando ele abre a boquinha, coloca a fruta. Sim. A boquinha porque sorriu, não porque abriu para comer. Sim, e ele cospe? Nesse ato ele cospe? Não, ele mastiga, ele come. E não faz cara feia nem nada, né? E é justamente isso que eu não entendo, porque quando a gente consegue colocar alguma frutinha, inclusive, é quando ele começa a abrir a boquinha para aceitar o segundo pedacinho. Sim, mas sabe que isso, deixa eu te falar, isso acontece muito. Eu já peguei vários casos de consultorias da mãe vir para mim e dizer assim: Cíntia, eu dou aquela insistida, eu tento colocar um pouco, às vezes não abre a boca, porque depois a criança aceita. Isso é uma questão como se fosse um primeiro estímulo para a criança ver que existe algo sensorial, que existe um sabor que agradou a ela. Que no início a criança não está entendendo bem o que é. A estratégia para ser uma relação mais positiva com a alimentação é você, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um pedaço de mamão. Você pegar e não tentar, olha, come, filho, tentar comer. Mas você pegar a fruta ou mamão, por exemplo, e dizer assim, você comer e dizer, bah, que legal! Como se tivesse atraído a atenção dele para algum brinquedo. Porque a criança, automaticamente, ela está nos vendo e tentando replicar justamente o que a gente está fazendo. Pode ser um brinquedo, pode ser abrir a boca, pode ser fazer um barulho. Eles tentam imitar. Então, a estratégia melhor aqui é da gente fazer, né? Como se fosse, ai, que legal isso aqui! Como se fosse chamar uma atenção de algo em que tá gostosinho, que tá bom isso aqui. Automaticamente, talvez ele queira imitar, a mamãe vai, que tu pode brincar, que tu vai, vai comer, ai, que gostoso. Tu pode abrir a tua boca e mostrar uma mão na ponta da tua língua. Esse lúdico com a criança é o que conecta mais do que a gente ficar sentado tentando muitas vezes oferecer e não ter um sucesso. O sucesso, quando eu digo, é a criança ter a relação positiva. Não é a criança ter que comer tudo que está ali. É bem longe disso, né? A gente fala muito sobre isso no curso também. É muito mais uma questão, né, da qualidade alimentar do que a gente ter uma criança que saia com a barriguinha cheia, né, dali da cadeira de alimentação. A gente quer que a criança coma exatamente o volume limitado por ela. Tá? Então, sempre tentar essa relação mais positiva e listar, tu tá listando os alimentos que já foram oferecidos, por exemplo, banana não reagiu, mamão não reagiu. Você listou os alimentos em que já foram oferecidos? Sim, sim. Ótimo. Para que esses alimentos continuem fazendo parte da rotina alimentar do Joaquim, tá? Que um bebê em processo, né, de cura, né, da PLV, a gente já ofereceu determinados alimentos, foram repetidos e se viu que não teve reação. A gente mantém eles na dieta alimentar da criança, fazendo rodízio entre os novos alimentos que são oferecidos, para que esses alimentos previamente oferecidos não fiquem lá para trás. Que é uma tendência, às vezes, eu vou começar a oferecer um novo e às vezes, já ofereci mamão, até esqueci que ofereci mamão, já ele gostou. É como se fosse uma listinha de supermercado estampada na geladeira. Literalmente estampada, ou em cima da pia,
algum lugar de fácil acesso para que você, Martinha, visualize os alimentos e não deixe pecar, vamos dizer assim, pela variedade. Porque cada alimento novo para ele vem de um costume de oferecer os alimentos a cada 3 dias para ver se tem alguma reação. Então, o que pode acontecer um pouquinho aqui? De ele aceitar esses alimentos e quando vem um novo, ele estranha, justamente porque é um paladar diferente, é uma textura diferente, e ele precisa de algum tempinho para assimilar aquela informação nova, tá? Então, isso é bem esperado que aconteça, mas assim, ó, fica bem tranquila nessa questão do não aceitar de primeiro esse outro alimento, porque ele está adaptado. E me conta uma coisinha, como é que está a aceitação das refeições do almoço, jantar? Já estão consolidadas ou não, Cíntia? Ainda não? Como é que tá? O almoço Fala um pouquinho mais alto. Está nesse processo de consolidação, né? Graças a Deus, assim, essa semana ele está aceitando bem melhor. Porque também eu comecei a não chegar com prato feito. Eu chego com a verdurinha. Pronto, aí ele come quando eu vejo, inclusive umas das dicas que tem lá no curso, né? Quando ele começa já a demonstrar que não quer mais, não tem mais interesse, aí eu chego com um novo alimento. Perfeito, é isso aí. Ah, é bem minha aluna, né? É bem minha aluna. E assim ele vai aceitando. Aí, graças a Deus, quando ele já chega nas panelinhas, ele já reconhece o que gosta, ele já começa a demonstrar interesse quando eu levo ele para a cozinha, mostrar que o almoço está pronto, né? Ótimo. Aí ele já começa a demonstrar interesse por aquelas comidinhas. Isso aí tá bem melhor. Que ótimo, que ótimo. O jantar, muitas vezes, eu repito o almoço, né? O que eu dei no almoço. Tá mas certo, isso aí. eu sou do Nordeste, né? A gente tem um hábito também de comer raízes, Ótimo. como a macaxeira, o Maravilha. inhame. Porque às vezes, assim, ele come, muitas vezes, a macaxeira, né? Ele come ela, ele gosta mais, não é que ele gosta, eu sei que aceita melhor ela pura. Aí eu tô tentando aos pouquinhos e colocando uma proteína junto, né? Para ele já ir se acostumando. Sim. E qual proteína você já ofereceu ali das? Então, o frango, a carne bovina, o ovinho cozido ele ama. Ai, ele gosta muito. Que ótimo. Já o mexido ele come, mas a aceitação não é tão boa quanto o cozido. O ovinho mexido. Já para ele. É que aqui o nosso hábito mesmo de casa é bem limitado, essa questão de proteína. Mas a carne vermelha ele já comeu, peixe ele também come. Ótimo. Peixe, ele aceita. Agora é sempre aquelas porções, né? Sim. Pequenininhas. Normal, é isso. Mas que ele aceita, né? Isso aí. Quando eu ouvi aquele seu áudio de autorregulação, né? Ali eu entendo que é o tempo dele, que é a quantidade dele, que se tiver que aumentar. Exatamente. E graças a Deus, porque no início eu não fazia nem ideia, né? Ótimo. De que existia toda essa situação que a criança, cada um. Eu vi uma criança, um bebezinho assim, mais ou menos da idade dele. Ele tá bem animado. Comendo a quantidade de sopa que eu fiquei impressionada. Aí eu disse. Mas aí eu já estava com a minha mente preparada para aquilo, senão cada criança tem o seu ritmo. Exatamente. E a sua autorregulação. Graças ao seu ritmo. Cada criança é única, nós indivíduos adultos, eu não como a mesma coisa que você não come a mesma coisa que o seu marido, ou que a sua tia, ou que a sua prima, exatamente aí. A gente sempre tem que pensar que por mais dependentes que eles sejam de nós, na vida, na rotina, eles são seres completamente independentes fisiologicamente. E tem o seu próprio ritmo, a sua própria autorregulação, que isso é que é o sucesso da alimentação, quando a gente entende esse processo, quando a gente entende esse guia muito bem claro. Cíntia, eu ouvi muito assim, né? O que a mãe come durante a gestação, até durante a amamentação, a criança tende a aceitar melhor. O que eu fico, às vezes, bem triste é o fato dele não aceitar o abacate. Porque é uma fruta que eu gosto muito, né? E como muito.
E ele até agora não aceitou. Sim. Então, você está vendo que isso não é verdade. Sabe que tem alguns estudos, sim, que mostram, né, que a relação do que da ingesta alimentar materna pode, não é que tenha, pode ter uma contribuição bem importante na aceitação do bebê quando começa a introdução alimentar. Inclusive a questão dos sabores, flavores, né, da amamentação. Porém, isso não é uma regra fixa, né? São alguns alimentos, às vezes, que a gente nota, mas isso não é como se fosse vou bater o martelo que isso vai ser assim. Não. Né? A gente sempre vai trabalhar com uma média, com uma expectativa mediana de que isso aconteça ou não. O Alonso, meu filho, por exemplo, ele nunca aceitou abacate normal, sozinho, nunca. Quando eu ofereço, já ofereci algumas vezes, ele está com 4 anos, mas ele sempre, eu comecei a formar depois, lá pelos quase um aninho, ofereceu abacate misturado com banana, ele aceitou, porque muda completamente o sabor. E hoje em dia ele ama a batida de abacate, né? Que é o abacate com banana e um pouco de leite integral, assim, uma pequena quantidade. Ele adora. Mas o abacate por si só, eu ofereço, eu não paro de oferecer. Porque o nosso paladar ele é completamente adaptável ao longo da vida e dos anos, inclusive o nosso adulto. Porém, esses dias ele pegou, pincelou, amassou o abacate para me ajudar a colocar numas forminhas, né, para congelar, que eu tinha muito abacate em casa. E ele passou o dedo, lambeu assim e disse: bom, mas não comeu. E tá tudo certo, entende? Por isso que é completamente adaptável. Eu não vou desistir nunca, eu vou persistir, o que é completamente diferente de insistência, de insistir. A gente persiste ao longo da vida como se nada estivesse acontecendo. É um não desistir da alimentação, é um não desistir do oferecimento de alimentos que já estão sendo recusados numa vez, duas, 10ª vez. Isso é muito bonito entender, porque isso não para nunca, nunca mais, né? Martinha, muito feliz de ter conversado contigo. Vou chamar uma outra mãe agora que solicitou. Amei falar contigo. Foi um grande prazer te ver aqui praticamente pessoalmente, os teus filhos aí. Que amor, muito feliz. Tem contribuído muito aqui com a minha paciência, com a minha perseverança, com a minha persistência. Que bom. Muito obrigada. Obrigada a você estar aí comigo nessa jornada tão importante para a vida. Beijo da tia Cíntia, Joaquim. Ai, a cara é muito linda. Um beijo. Ai, que amor. Obrigada. Tchau. Pessoal, espero que vocês estejam gostando. Como é importante, né, a gente saber de todos esses detalhes aí. Quem tiver alguma solicitação para participar aqui, quiser participar ao vivo comigo, pode pedir a solicitação aqui na caixinha, que eu vou responder vocês. Deixa eu ver os comentários de vocês enquanto isso. Érica, tudo bem, pessoal? Vamos ver se tem alguma solicitação aqui para mim. Vamos ver se tem alguma... Peçam a solicitação, quem quer. Aqui que eu vou pedindo na ordem, tá? Deixa eu avaliar aqui. Eu vou pedindo sempre na ordem de pedido, tá, pessoal? Ver solicitação. Vamos ver, Sandrinha. Sandrinha foi a próxima que pediu. Oi, Sandrinha! Oi. Tudo bom? Tudo bem? Que bom falar com você. Você tá sempre por aqui, né? É. Que delícia. Ai, Olha lá, tia Cíntia lá. do céu. Ai, mas, gente, essa live aqui tá recheada. Olha a carinha, que amor. Ai, que delícia. Que idade tá? Ele tá com 6 meses, sábado ele vai fazer 7. Ai, que amor, Sandrinha. Qual é o nome dele? É Isaac. Isaac, que paixão. Da onde vocês são?
Nós somos do interior da Bahia. Ai, que delícia! Muito quente aí? Muito quente. É. E me conta como... Deixa eu ajeitar ele aqui na rede, Claro. rapidinho. Pronto. Me conta, Sandrinha, como é que eu posso te ajudar na alimentação dessa preciosidade aí? Não entendi, que Me tá um conta pouco como é que eu baixo. posso te ajudar. Assim, as suas dicas têm me ajudado bastante. Não sei se você lembra nas dúvidas que eu mandava na caixinha com relação à alimentação dele, porque logo no início eu não comecei com 6 meses, certo? Foi depois que ele completou 6 meses que eu comecei a introdução dele. A introdução alimentar. E ele, assim, tudo que eu mostrava para ele, pegava, colocava na boca. Ele agora vem progredindo na alimentação. Todos os dias ele está aceitando cada dia mais. Quando ele não quer, eu não insisto, porque ele começa a fechar a boquinha. Aí, se eu querer insistir, aí ele vai e chora, não quer. Aí eu também já sei, já não insisto mais. Ótimo, isso aí. Todas as frutas que eu dou para ele, ele aceita bastante. Hoje de manhã eu dei manga para ele. Ele pegou na manga, fez uma caretinha, mas aí ele não quis ele mesmo se alimentar com a manga. Ele preferiu que eu desse para ele. Aí ele aceitou. Eu dei a amassadinha e ele aceitou. Hoje no almoço eu fiz um macarrão parafuso com franguinho desfiado, ele pegou, mas depois ele quer pegar com a própria mão dele e também está aceitando que eu dê para ele. Na forma dele, como um pouquinho, mas eu estou considerando que ele está aceitando, porque ele antes não aceitava. Perfeito. E aí quando ele não quer mais, às vezes, ontem mesmo, ele, depois que terminou o almoço, ele queria ficar brincando, aí eu deixei. Deixei ele à vontade. Isso. Aí brincou, pega na comida, amassa. Isso. Aí olha, joga pra cima, fica com a mãozinha olhando pra cima na comida. E assim, eu considero que ele tá aceitando. Certo, tá ótimo. Me diz uma coisinha, ele tá com lanche da manhã, fruta da manhã? Lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. Eu não dei janta ainda, não. Perfeito. A indicação, né, no meu protocolo, eu sigo muito, eu sempre todos os protocolos, né, os mais atualizados, o que eu considero, assim como da Sociedade Brasileira de Pediatria e alguns outros também, de iniciar o jantar a partir do 7º mês. Deixar esse primeiro mês de consolidação das 2 lanches da manhã, lanche da tarde, almoço, e de forma tranquila, né, para que a gente consiga consolidar 4 refeições gradualmente. Como é que tá o intestino dele? Tá bem? Tá indo bem, graças a Deus. Não tá tendo nenhum problema. Tá bem. E é aleitamento materno? Ou é fórmula? Ele mama e usa a fórmula também, porque meu leite não aumentou. Certo. Aí o pediatra pediu para eu estar complementando com a fórmula. Certo. Até quando tiver o leite da mama para dar. Certo. Aí ele pega a fórmula também, usa os dois. E você já notou? Ele não desistiu da... Você já notou com a alimentação, com as 3 refeições sendo oferecidas, uma redução no volume de ingestão do leite ou não? Tá tudo igual? Ainda tá igual, não mudou nada ainda não. Certo. É bom você observar, por exemplo, no momento em que for dar, por exemplo, o momento da fórmula, por exemplo, se você notou que começou a sobrar ml na mamadeira, não sei se você utiliza mamadeira ou outra via, copinho. Mamadeira. Tá. Se você começar que começa a sobrar ml de fórmula nesse mamá que você oferece, você já tenta se ligar que pode ser que ele esteja reduzindo a ingestão da fórmula, por exemplo. Que aí eles passam a aumentar a ingestão dos sólidos, comida, e reduzir gradualmente no próprio ritmo do Isaac a ingestão de leite. Então, se você começar a notar que começou a sobrar ml, é o momento de, inclusive, você começar a reduzir a quantidade de fórmula que oferece para ele.
até para não ter desperdício, porque como eles que vão se autorregulando, isso acontece bastante e a gente precisa ajudar. O pediatra me explicou sobre isso também. Pode. Ontem de manhã que ele tomou a fórmula, ele tomou, sobrou ainda 60 ml. Ah, perfeito. Já no almoço, ele tomou a quantidade que eu faço. Ele almoçou, tô dando o almoço dele de 11h30, porque ele acorda às 6h30, 7 horas. Aí antes dele tirar a primeira soneca de manhã, eu dou o lanche dele. Isso aí, perfeito. Aí, 1 hora depois, aí eu faço assim, eu dou o ferro pra ele. Aí quando é uns 30 minutos depois, eu dou a frutinha dele, aí ele vai pra soneca dele. Aí ele acorda. Hoje ele tirou soneca longa, ele já acordou, já era 11h10. Aí eu já tava com o almoço dele pronto, aí já deu o almoço. Aí deu o banho dele, aí foi quase o quê? 40 minutos depois que ele comeu o almoço, aí ele tomou a fórmula. Certo. Foi assim. Ótimo, ótimo. Isso aí. Tá tudo bem certinho. Inclusive o tempo de oferecimento da fórmula, que a gente preza num espaço, intervalo de pelo menos 40 minutos, fórmula perto do almoço ou jantar. Né? O ideal seria 2 horas, mas para criança, principalmente nesse início, não é compatível, porque eles querem, né, o mamar nesse momento, até consolidar tudo bem 100%. Ontem à tarde eu fiz a mesma coisa. Ele comeu a frutinha à tarde, a banana, que ele aceita a banana super bem. Come com a própria mão e ainda aceita que eu dê para ele. Aí ele terminou, só que ontem ele queria só brincar. Deu uma chupadinha na banana, chupou. Aí depois deu uma mordidinha, eu dei 2 colherzinhas só para ele também não quis mais. Aí eu esperei uns 30 minutos para ele tomar a fórmula. E foi super aceitável. Ele está aceitando água também, super bem. Eu fico mudando os copos. Às vezes eu dou até na própria mamadeira, às vezes eu dou em copo de vidro. Fico mudando o tamanho dos copos também. E ele aceita. Uma dica aí, tenta priorizar sempre, se tu puderes, ainda que aqui é calor aí, quando for oferecer água, enfim, ou a comidinha, tenta oferecer no copinho mesmo, de boca aberta, a água, para que ele crie desde agora o referencial de tomar água no copinho, tá? A criança tem uma... Então, na mamadeira é difícil dar. Tá. Só ontem, porque eu saí ontem à tarde, aí para não estar pegando copo, eu disse, vou levar na mamadeira, que eu ainda não tenho, eu não comprei, eu disse, eu não vou comprar copo para dar água a Isaac, não. Ele vai tomar no copo de vidro mesmo. E ele aceita, ele abre a boca e fica tomando os golinhos devagar, mas vai. Ótimo, muito bom, parabéns, parabéns, tá tudo Obrigada. Muito bem encaminhado. Parabéns. Eu fiquei assim, com muita dúvida. Eu disse, não, as dicas que eu tô seguindo tá indo certo. A semana passada, até que eu mandei até uma dúvida para você, acho que você não conseguiu responder, que ele teve o reflexo de gag, que eu fiz o bolinho de feijão, como ele não estava aceitando a comida na colher a semana passada, ele começou a aceitar a partir desde ontem, desde sábado, que ele começou a dar na colher, ele pega com a mão, mas também aceita que eu dei na colher. Aí eu fiz o bolinho de feijão e ele acabou dando reflexo de gag e vomitou comida com tudo, com leite, que tinha 1 hora que ele tinha tomado leite. Aí eu fiquei super apavorada, sem saber o que fazer. Mas também daí ele não quis comer mais. Sim. Se zangou e não quis comer mais, aí parei. Aí só foi agora pro lanche. Certo. Mas eu tô até, meu esposo falou assim, o menino tá se engasgando. Aí eu falei, não é engasgo não. Eu fiquei sentada com ele, prestei atenção e ele, agoniado, começou a tossir. Isso. Aí botou o bolinho de feijão que ele mesmo tinha ingerido todinho pra fora. Sim. Aí agora eu fiquei com medo de dar o bolinho de feijão. A questão do gag, né, o reflexo, por exemplo, como era um bolinho de feijão, ele estava num formato em que ele conseguiu se alimentar, morder um pedaço, como a gente sempre fala, né? A gente nunca vai ter um risco zero de nada. Mas como teve um gag em que o bolinho não estava pronto para ser deglutido, o que ele fez? O corpo dele fez. O corpo dele respondeu com esse estímulo
né, de fazer todo um movimento para expulsar, né, com tosse e depois com o gag, que são coisas diferentes, o alimento que não estava pronto para ser deglutido. Então, não é tão raro vir precedido de vômito, reflexo de gag, porque o que acontece? O gag é uma ânsia de vômito, certo? Então, ele fez isso, essa ânsia, só que eu acho que o estômago dele ainda estava com o leite que tinha tomado. Sim. Aí acabou colocando para fora junto. junto também. Isso é super comum, não vamos dizer que é comum, porque não é uma coisa que, né, todo bebê vai ter que vomitar com o gag, não. Porque no outro dia aconteceu isso com arroz. Eu fiz o bolinho de arroz e dei para ele. Aí ele colocou aquele monte de arroz na boca. Só que aí ele foi soltando, foi tirando, só que aí ele ficou... Mas aí ingeriu, continuou normal e continuou comendo. Já com feijão, eu acho que foi que o bolinho grudou, alguma que incomodou que não foi. Mas é exatamente isso. Isso não é algo negativo, vamos dizer assim, tá? Tenta fazer um bolinho de feijão novamente, mas aí tenta colocar uns pedacinhos um pouco menor, tenta dar da tua mão para ver se ele aceita, às vezes aceita, não aceita. Então, aí ontem eu fiz isso, eu fiz um pouquinho, eu mesmo dei com minha própria mão, aí ele ingeriu. Isso. Hoje ele já aceitou que eu desse o feijão na colher, ele aceitou. Ele tá assim, todos os dias uma coisa diferente. Pode tentar um copinho também, sabe esses copinhos pequenininhos, tipo de pinga? Pode colocar os copinhos pequenininhos, tipo um copo de pinga. Copinho, botar o feijão dentro, dar uma amassadinha leve, como ele ainda não tem a pinça, coloca dentro do copinho para tomar como se fosse água o feijão. No copinho pode ser, é uma das abordagens que a gente utiliza também. Mas não fica com medo não de fazer o bolinho novamente. Não tive, eu tô assim, tô deixando, já dei melão para ele. Muito bem. Para ele mesmo manusear o melão. Aí a partezinha de cima tá molinha, ele fica só chupando a parte molinha do melão. Já dei abacaxi para ele aceitou, ele colocou, tirou um pedacinho, o abacaxi estava bem molinho, bem maduro, aí ele colocou na boca, tirou um pedacinho, chupou a parte da água e o restante ele jogou fora. Nossa, isso aí, ele tá num grande aprendizado, tá excelente. Depois ele aceitou que eu desse um pouquinho na colher, eu fui e dei. E é assim, ele sempre pede a colher, fica brincando com a colher, coloca na boca. Sim. E assim ele vai aprendendo, eu acredito que ele vai conseguir. Incrível, eu não tenho dúvida disso. E muita tranquilidade a gente tem que ter. Parabéns, né? Mais uma vez, é isso aí mesmo. Obrigada. A gente tem que ter muita paciência porque eles estão aprendendo a mastigar, eles aprendem a mastigar. Eles não sabem esse processo, até entender. E é tão lindo quando ele começa a mastigar, fica... Olha pra mim e ri. Que amor, que coisa mais linda, né? No início, eu estava assim, com muita dúvida, eu fiquei um pouco apreensiva, porque ele aceitava fruta e não estava aceitando a comida. Só que aí eu fui mesmo fazendo uma autoavaliação. Quando eu dava comida para ele, colocava no prato que ele pegava, ele queria estar pegando na comida. Aí fazia os bolinhos da comida ele mesmo e colocava na boca. Aí começava a fazer a festa no início da introdução. Aí eu conversei até com minha mãe nesse dia, né? E minha mãe falou assim, não, mulher, é assim mesmo, que tem criança que quer tá pegando na comida, se lambuzando todo, se sujando, e é o que faz aqui em casa. A festa é bonita. É bonito. Ai, que lindo ouvir isso da tua mãe. Lindo, muito bom, parabéns. Cozinhei quiabo para ele, deixei ele compridinho o quiabo, cozinhei dentro do feijão. Não uso sal na comida dele. Ótimo. Ele pegou o quiabo, ficou bem molinho, ele chupou a parte de dentro, a gosminha do quiabo junto com esse. Chupou e daqui a pouco passou nos cabelos. Certo? É vitamina para os cabelos, né, mamãe? Isso aí. Essa leveza que a gente precisa. Parabéns, parabéns. Muito bom. Tá, obrigada. Tá bom, Sandrinha? Foi um prazer falar contigo. Eu vou chamar uma. Ah, igualmente. Obrigada pelas dicas. Espero ter contribuído contigo. Parabéns. Contribuiu sim. Olha lá, dá tchau pra tia Cíntia. Ai, que paixão. Tchau, lindão. Tchau. Tchau.
achando, coisa mais linda. Um excelente dia Muito para vocês. esperto. Ótima semana para vocês. Tudo de bom. Obrigada. Continua firme aqui no Instagram que vai ser lindo. Vai ser maravilhosa, professora. Tá. Obrigada, Beijo. viu? Tchau. Beijo, tchau. 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 Ai, gente, que festa de bebê lindo e gostoso, né? Que paixão, gente, que amor. Deixa eu ver se tem solicitação de vocês aqui. Quem quiser, eu vou chamar mais uma mãe, gente, que eu preciso daqui a pouquinho fazer consultoria com a Roberta, linda. Martinha, CDMD. Martinha. Raquel, pede participação. Vocês que têm que solicitar aqui para mim, para participar. Deixa eu ver se alguém mandou aqui. Vamos ver. A Yane. Oi, oi! Leca, tudo bem? Caiu aqui, eu acho que a Leca errou, solicitou. Aqui, vamos para a Jéssica. Mas a Jéssica Ariely. Oi, Jéssica! Oiê! Tudo bom? Ai, meu Deus do céu, que paixão! Ai, meu Deus, que idade tá? Tá de 8 meses. Ai, que amor, Jéssica. Ai, me dá uma saudade quando eu vejo. Ai, o Alonso tá com 4 anos. Cada vez que eu vejo, passa um filme assim na minha cabeça. Eu amamentei ele 2 anos e 10 meses. Ai, é muito A minha bom, né? frustração é eu não dar só o peito, né? Porque, assim, eu queria ter dado só o peito. Ainda tive que colocar a fórmula. Que idade ela tá? 8 meses. 8. Qual é o nomezinho dela? Sofia. Ai, que amor. Quando é que começou a oferecer fórmula junto? A partir dos 6 meses, né, que o meu leite não desceu. 6 meses não, 6 dias de idade, meu leite não desceu. Uhum. E ela perdeu muito peso. Uhum, Mas sim. eu não desisti de pedir para ela mamar, sabe? Eu sempre oferecia o peito. Ótimo. Aí ela mama, mas mama a fórmula. Hoje, com 8 meses, ela mama a fórmula só de noite. Uhum, que ótimo. E me conta como é que está a alimentação dela. Como é que eu posso te Então, ajudar? nossa, eu acho que eu faço tudo errado, porque eu comecei a te seguir tem pouco tempo, né? E aí eu faço tudo de hora. Agora que eu comecei a alimentação dela com 5 meses por causa da fórmula, o médico falou que adianta um mês. Aí comecei com frutinha, aí no próximo mês começou o almoço, depois a janta. Hoje ela faz todas as refeições. De manhã eu dou primeiro peito, a primeira acordada dela. Às 8 horas, entre 8 e meia, eu ofereço fruta. Eu ofereço mais ou menos 2 frutas. Ou banana, ou mamão, manga. Aí lá pelas 10, eu ofereço já um outro suco, uma laranja. Aí quando lá ela por meio-dia, eu dou a comida. Eu ouvi você falar aí com uma outra mãe que não pode amassar, misturar a verdura. E eu misturo a verdura. Eu cozinho, sabe? E eu misturo. Uhum, E dou pra ela misturado. uhum. Como é que é? Aí, Só me dá uma isso. noção assim do pratinho dela. Só me diz assim o que tem no pratinho. Só para eu ter uma noção e como é que ele é disposto. Eu faço cenoura, batata,
abóbora, kabuchá. Eu faço sempre esses 3. Aí tem dia que eu coloco cenoura, cará, inhame, batata doce. E aí eu revezo, vou colocando 3 verduras. Chuchu, abóbora e cenoura. Sempre tem muita cenoura. E, Acho que eu nunca deixei, assim, acho que 1 ou 2 vezes eu deixei de pôr cenoura. e qual alimento você mistura com o outro? Eu amasso tudo junto. Todos eles juntos. Tá. Uhum. Deixa Aí eu te eu ajudar. tempero, eu Deixa eu tempero só com te ajudar nisso cebola aí. e alho. Deixa eu só Tá. te ajudar nisso aí antes, porque eu quero ser o mais pontual possível para te ajudar de forma mais eficaz possível. Na idade dela, ela tá com 8 meses, a gente consegue melhorar demais, assim, o que a gente quer? A gente prioriza um bebê que não só coma em volume, né? Por exemplo, eu amasso tudo, eu misturo tudo e a Sofia come tudo, tá? O que a gente quer? A nossa ideia é justamente ter um bebê que coma de tudo ao longo da vida, certo? A gente quer uma criança que entenda o que é cenoura, o que é abóbora, o que é beterraba, o que é uma batata, enfim. A gente quer que a criança reconheça sabores, reconheça texturas diferentes. Por exemplo, se eu mastigar uma batata, eu sei o sabor e a textura dela, né? Se eu fizer movimento de mastigação, eu sei. Se eu pegar uma carne, por exemplo, eu não vou poder fazer só isso aqui. Não, eu preciso de um movimento de mastigação mais apurado. Eu preciso fazer um movimento de rotação mandibular para eu mastigar essa carne e eu conseguir engolir, por exemplo, essa carne. Por exemplo, a cenoura, ela é mais fibrosa que a batata, correto? Ela tem mais fibra. Por mais que eu cozinhe ela é um pouco mais fibrosa que a batata. Ou seja, para a criança é muito importante. Então, o que eu te aconselho? Vamos supor que você mistura os alimentos. Comece a oferecer, fazer uma graduação para separar esses alimentos, que nada mais é do que você somente oferecer o que você continua oferecendo a rigor e separa eles, tá? Para que ela... Mas eu posso amassar? Pode amassar tranquilamente, tá? Só não esqueça de uma questão assim, ao longo dos dias, você vai progredindo a consistência desse alimento, tá? Por quê? Ela precisa ir... O movimento de mastigação, ele vai sendo um movimento de mastigação cada vez mais apurado e aprendido. Se o bebê fica num alimento muito amassado só, ele não progride. E isso a gente precisa ter uma criança que treine esse movimento mastigatório para que ela consiga amassar e triturar de fato alimentos. Por exemplo, perto dos 9 meses, é bom você colocar, por exemplo, um pedacinho de batata em cima da bandeja, da cadeira, assim, para ver se ela já consegue pinçar. Perto dos 9 meses, o bebê já tem um movimento de pinça, às vezes um pouco antes dos 9, que já consegue pegar, por exemplo, um grãozinho de feijão. Automaticamente, quando o bebê já consegue pinçar um alimento, a gente não precisa mais amassar nada, tá? Porque dentro da boquinha, automaticamente, essa relação da criança estar conseguindo pinçar, ela já consegue colocar um alimento, um pedacinho dentro da boquinha, entende? Então, assim, só que para segurança sua, eu entendo a questão materna de, eu quero continuar amassando, mas assim, separar os alimentos, você pode fazer uma progressão do que você vem misturando, ir oferecendo um misturado junto para que ela não estranhe muito e mesmo assim colocar, vamos supor que tem aqui abóbora, brócolis e cenoura, por exemplo, tá? Vamos supor que tenha 3 aqui. Você oferece eles junto e também oferece eles separadinhos, para que ela vá entendendo os sabores, porque a formação do paladar da Sofia, ela se dá de forma mais intensa até os 2 anos de vida. E é onde a gente quer que a criança conheça o maior número de sabores, texturas possível, para uma criança que a gente quer que coma de tudo lá no futuro, tá? Então, procura sempre oferecer separadinho. O que não é ruim? Por exemplo, como é que a gente oferece folhas para o bebê? Tudo muito bem picadinho, tá? Tanto na transversal quanto na longitudinal. Bem picadinho, pedacinhos pequenininhos. Isso
o bebê só consegue pegar um pedacinho de folha pequenininho quando ele tiver um movimento de pinça, certo? E colocar na boquinha, por exemplo. Entendi. Porém, ainda quando ele não tem um movimento de pinça, a gente pode tranquilamente misturar essa couve refogadinha, por exemplo, bem picadinha, no arroz, na batata. Tu pode misturar, mas é justamente com a intenção da Sofia conseguir ter o amarguinho desse verde dentro da boquinha e acostumar com esse paladar um pouco mais pro amargo, nesse sentido, Entendi. tá? Uhum. Justamente Eu tenho isso. uma eu não sabia que eu podia dar feijão e arroz. Eu Pode. tava dando só legume amassado. E também eu tenho essa dúvida se eu posso usar banha, que óleo eu não uso. Eu uso a banha de porco e o azeite, que eu vi ontem, comecei a usar ontem, porque você falou, viu a sua live, eu tava participando. Ai, que legal, que bom, que bom. Aí eu, assim, e ontem também eu não amassei muito, eu deixei os pedacinhos para ela sentir, porque assim, a partir de ontem, assim, eu comecei a prestar mais atenção, sabe? Isso. E deixar ela pegar o alimento. Muito Que eu bom. deixei ela pegar mais o alimento, eu vi que ela comia melhor, Excelente, entendeu? exatamente Porque isso. eu ficava assim, nossa, vai fazer bagunça. Aí eu falei, ai, o que tem fazer bagunça? Eu limpo, né? Eu tô aqui pra isso. Exato. Então, eu Esse tenho que abrir a momento minha mente pra isso. total, Jéssica, você falou algo que vai ser assim, ó, sensacional para a relação da Sofia com o alimento. Por quê? No momento em que a criança bagunça, esse bagunçar para a criança é um grande aprendizado, completamente. Quando ela pegar um alimento, por exemplo, e amassar, os sensores da região da mãozinha vão detectando tanto a textura, por exemplo, se eu pegar uma batata, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma batata, se eu pegar essa batata e ela estiver quente, eu vou detectar, ui, tá quente, eu vou largar essa batata, porque a gente entende no tocar. Isso é muito, quando a criança faz esse toque, ela tá reconhecendo texturas, inclusive, eles às vezes pegam um alimento, presta atenção, pega e fazem assim com a linguinha. Eles ficam como se fosse sentindo, porque é justamente uma conexão muito próxima do que eu sinto, por exemplo, se eu te der assim, Jéssica, olha só, vê se esse macarrão aqui tá cozido para mim, mas eu não quero que tu prove, eu quero que tu só tu aperte com o teu dedo. Tu vai me dizer se ele tá firme ou se ele já tá pronto para comer. Então essa conexão mão, né, mão-boca, é algo muito sensorial, é algo que para a criança é muito importante. E é uma fase, Jéssica, sempre quando tu pensa que eu dentro, diz assim, eu tô aqui, né, para isso, no sentido de sentir essa evolução dela e ver essa evolução e o quanto é benéfico, como tu disseste. Quando eu vi que ela pegou com a mão, ela comeu bem e melhor. Né? Eu só quero fazer um adendo aqui para as pessoas que estão assistindo, quase cerca de 70 pessoas, e esse episódio, né, vai ficar aqui, vai ser visto por milhares de pessoas aqui, porque a live vai ficar salva, que o pediatra comentou que poderia antecipar um mês. Eu tenho muito cuidado com isso, porque as outras pessoas podem entender que realmente é assim, tá? Mas assim, ó, pediatra, você iniciou com 5 meses porque tomava fórmula. Beleza, Isso. tá com 8 meses, bola pra frente. A gente vai seguir acertando de agora em diante, tá? Mas para quem tá aqui assistindo e tem um bebê que toma fórmula e não iniciou a introdução alimentar ainda, a indicação de iniciar a introdução alimentar do bebê que toma fórmula e do bebê que é alimentado com aleitamento materno exclusivo é exatamente a mesma. É a partir dos 6 meses mais os sinais de prontidão, tá? A gente não antecipa, só esclarecendo aqui, tá? É exatamente a mesma, os 6 meses mais os sinais de prontidão, tanto do bebê que toma fórmula quanto do bebê que é alimentado exclusivamente no peito ou aleitamento misto, né? Que é a fórmula e peito, tá? Só esclarecendo isso. Se tem mais alguma dúvida, ela tá tomando água? Tá tomando, ela toma bastante, ela é ótima pra tomar água. Minha mãe sempre fala, oferece água toda hora. Antes de dormir, a hora que acorda, sempre oferece água. Então, o tempo todo. Aí, eu sou meio lenta, eu tô aprendendo, sabe? Mas é isso. E sobre mesmo o óleo de usar na hora de fazer comida. E se eu tô fazendo tudo, se eu tô dando que fruta que não pode dar, ou pode dar todo tipo de fruta, todo tipo de legume.
todo tipo de fruta, todo tipo de legume. Claro que aqui a gente poderia ficar muito tempo acertando algumas coisas aqui, tá? Conversar, né? Tanta O que eu dúvida. quero te dizer? Vai ter também, é outra dica que eu vou te dar, vai ter a Maratona da Introdução Alimentar, que você vai aprender bastante. Vai ser um evento gratuito, tá? E online. Eu vou colocar depois o arrasta para cima nos stories, porque eu ainda não falei sobre isso. Vai ser dia 20, a partir do dia 26 agora, tá? Vai ser muito bacana. Vocês têm que se cadastrar para participar dessa maratona. Vai ser bem legal. A maratona passada, em dezembro, foi incrível, assim. As mães super se beneficiaram. Mas assim, ó, o óleo, né? A gente prioriza a banha de porco. Pode ser oferecida? Pode, sem problema nenhum, tá? Só tem que cuidar qual é a procedência dessa banha. Por exemplo, se é uma banha que a gente conhece a procedência, que vem lá do porco, que não tenha, né, o excesso, muitas vezes, que a gente compra uma banha em supermercado e vai olhar o rótulo lá nos ingredientes, não é em tabela nutricional, é lá onde diz ingredientes, 2 pontos. O que contém essa banha? Tem algumas banhas que tem uma quantidade gigante, assim, de aditivos, que é justamente para aumentar o tempo de prateleira daquela banha ali. Então, se você sabe a procedência, se é um alimento puro, que você olha e diz banha de porco, enfim. É natural mesmo, tá? é aquela naturalzona. Exatamente. Porque quando tem aditivos, o organismo do bebê, ele é ainda imaturo para tentar combater esse excesso de aditivos químicos que estão ali presentes, tá? Você pode utilizar para cocção, né, para cozinhar, o azeite de oliva virgem, não precisa ser o extra virgem. O extra virgem somente utilizado cru, que a gente vai ter os maiores benefícios desse óleo. Por exemplo, ao final da refeição, colocar um fio de azeite de oliva, por exemplo, extra virgem. Se for utilizado para cozinhar cru. Para fazer algum bolinho, algum muffin, algum cupcake, algum preparo, pode utilizar o óleo de coco. Tem alguns outros tipos de óleos também, que são bem mais onerosos, né? A questão que tem muitos benefícios aí, tá? Tem uma live que eu quero que talvez você assista para tirar dúvida total, que é com a Luciana Leães. Ela é uma colega minha incrível, ela é da nutrição funcional, que a gente falou só sobre óleos. E lá é sobre... O nome da live tá lá no IGTV. Você clica em IGTV lá e procura lá óleos e gorduras. Tipos de óleos e gorduras, o nome da live, se eu não me engano. Tá? É uma colega minha. Lá tem tudo, ela fala tudo sobre isso. E o que eu queria te dar uma dica, que talvez você adquira bem mais profundamente, é na maratona, que vai ter a partir do dia 26, mas sobre equilibrar um pouquinho mais esse prato da Sofia, tá? Porque, por exemplo, você tá misturando, eu anotei aqui, vamos supor, às vezes tem cenoura, batata e abóbora. O que a gente tem aqui? A gente tem apenas batata e abóbora, eles estão no mesmo grupo alimentar, tá? Eles estão nos carboidratos, raízes, tubérculos, cereais aqui, tá? E aqui temos a cenoura, que é dos legumes. Então, temos 2 grupos alimentares. O que é o interessante? A gente ter um alimento de cada grupo alimentar. Eu vou te dar um exemplo. Bem corriqueiro e bem fácil. Arroz, grupo de carboidratos, pode ser batata doce. Mas vamos supor, arroz, feijão, que é as leguminosas, carne, que é a proteína ou ovos, verde escuro pode ser um brócolis e um legume colorido, que é a cenoura. Tá? A gente está com um pratinho equilibrado nutricionalmente, não só com carboidratos, que são riquíssimos em energia, tá? Mas com tipos diferentes. Um dá mais carboidrato, o outro dá mais carboidrato, o outro proteína. Cada um vai dar uma contribuição de macronutrientes e os outros de micronutrientes, que são vitaminas, minerais. E os macronutrientes, que são proteína, carboidratos e gorduras. Tá? Então, essa dica para equilibrar um pouquinho mais esse prato, sim, separar os alimentos amassadinho, evoluir a consistência desse alimento do bem amassadinho, cada dia amassando um pouquinho menos, para que quando ela tiver, por exemplo, um movimento de pinça, você pode oferecer feijão. Se você vê que ela conseguiu pegar um grãozinho de feijão da bandeja, você pode, inclusive, largar os grãozinhos de feijão para ela pegar. Os grãozinhos de ervilha, né? Qual é o grupo das leguminosas? Ervilha, lentilha, feijão, grão de bico. As leguminosas é um grupo alimentar, tá? Então, quando a gente consegue equilibrar esse pratinho com
tipos de macronutrientes e micro, a gente tem uma alimentação bem mais rica nutricionalmente. E ela vai se beneficiar bem mais, por quê? Quando eu falo em formação de paladar e ter um bebê que come de tudo, a gente quer que a criança reconheça os alimentos. Se eu misturo tudo numa única papa, a criança não Ela não vai consegue reconhecer. reconhecer, entende? Uhum. Tá? E ela come de tudo, né? Pra ela come de tudo. Maravilha. Parabéns, parabéns. Muito Só obrigada, vamos viu? acertar Muito nisso obrigada. aí. Vamos só acertar nisso aí, que vai ser incrível a alimentação da Sofia. Parabéns. Obrigada. Espero que eu tenha Muito contribuído obrigada contigo. mesmo pela dica, ajuda demais. Nossa, bom. salvou minha vida. Ai, que amor, Obrigada. querida. Você é Obrigada. perfeita e linda, Ai, carinhosa, e tá ajudando muitas mães, tá? Continue obrigada. assim. Ai, muito obrigada, Jéssica. Sabe que eu fico muito feliz com isso. Ai, que paixão, Verdade. meu Deus do céu. Ai, que linda. Verdade. Sabe que isso é uma grande missão, assim, para mim, de vida, que quando eu transformei, assim, toda a alimentação, né, do Alonso, que é incrível, assim, e eu comecei a atender lá há 4 anos atrás, consultorias, enfim. Sabe quando tu sente que realmente é uma missão de vida para ti? Eu disse, não, Isso. isso que eu preciso fazer. Eu preciso passar esse meu conhecimento para outras mães e ajudar. Para outras Obrigada, pessoas. viu? Isso é ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo para vocês. Um Tudo de beijo. bom. Beijo. Obrigada para Tchau. você também. Tchau. Tchau. Então, pessoal, gostaram? Como foi lindo, né? Ai, gente, com os bebês ali. Que coisa mais querida. Eu tô apaixonada, gente, que amor. Meus amores, eu vou ter que ir, porque eu tenho que atender a Roberta agora. A Roberta é minha aluna de consultoria, minha aluna do curso, um beijo para vocês. Roberta, se tu estiver aqui, daqui a pouquinho eu vou te mandar o link do Zoom pra gente conversar. A Jéssica agora, que amor, né, gente? O quanto eu fico feliz de contribuir. Pessoal, vai ter a maratona da introdução alimentar. Quem tiver aqui, tem um link lá no Linktree da minha bio, o link azul. A maratona é um evento completamente gratuito, que vocês podem se inscrever nesse link e vai ser... a gente vai contribuir muito com a alimentação, né? De todo o passo a passo, que a ideia é justamente ter um bebê que coma de tudo. E como é que a gente faz isso? Né? Tem estratégias incríveis que a gente pode se beneficiar, vocês podem se beneficiar. Agradeço muito pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham se identificado e aproveitado com algumas dicas que eu ofereci aqui para as outras mamães, o que é de extrema valia nesse início da alimentação, gente. A gente tem ouro nas mãos, que nem eu digo, tá? A gente consegue fazer, assim, uma relação incrível da alimentação, né, desse bebê, mas sim agindo, né, de forma bem assertiva na alimentação, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Obrigada, Silvia, Kaeli, Martinha, Franciene, de Curitiba, que legal, Silvia, pertinho daqui. Que bom. Beijo, Jéssica. Até mais.